Fábio Azevedo, amanhã é dia de Flamengo e Vasco no Maraca. E Giovanni Augusto tá machucado de novo? De novo, cara. Nós falamos, hein? 3 semanas parado. lesão muscular. Nós avisamos. Não tava tudo bem, ô Fabinho? Tava. Treinou na semana? Não, jogou. Jogou domingo. treino? Não, jogou domingo. Ele entrou treino contra o também Vitória. depois, é? Mas, cara, não adianta. Nós avisamos. Eu sei. Nós falamos. Eu sei. O Vasco foi lá, os caras falaram, olha, tem eu vou me certeza? emocionar daqui a pouco aqui. Mas vocês peraí. têm certeza? É isso. Aliás, te dar uma informação rapidinho de ingresso para esse jogo. Espera só um minuto. Quantas partidas Giovanni Augusto fez com a camisa do Vasco até o momento? Olha, eu posso levantar para confirmar, mas não chegou a 5 ainda. Eu lembro que ele jogou contra o Fluminense. A produção me passa agora 3. Não chegou a 5. Fluminense, que ele jogou muito bem. Fez gol. Tem um jogo anterior ao Fluminense contra o Vitória. Botafogo jogou. Botafogo. No Engenhão. No Engenhão. Newton Santos, é o Newton. Isso, estão 3 jogos e contra o Vitória. Tem jeito. Muito tempo parado. Segunda quinzena de maio. Muito tempo parado, inatividade. O músculo, quando é exigido em alto nível, que ele precisa jogar, que ele veio para jogar. Enfim, deixa eu só dar a informação de ingresso. 26 mil ingressos já foram vendidos pro Clássico. Demanda do Flamengo, mas é meia-meia, não tem isso. Sim, não, mas na hora que você pegar a grana, vai pro Flamengo. Sim, tudo bem, mas a divisão de ingresso não é aquela 90-10. Então, o setor norte, que é a esquerda das cabines, Flamengo, setor sul do Vasco. Esgotou o setor do Flamengo, né? O setor sul já esgotou, o setor norte, melhor dizendo. O setor do Flamengo já esgotou. Ainda tem leste superior, torcedor Maracanã mais, leste inferior. E a área mista, né, que aquele centro do campo ali também tem. E o lado do Vasco, setor sul também. 56.634 ingressos à venda. A carga total, 66.213 por conta das gratuidades. Os jogos do Giovanni Augusto, Portuguesa, Fluminense e Botafogo. Contra o Vitória, ele ficou no banco. Ficou no banco e não entrou. Então foi exatamente 3 jogos. Então é isso. O Giovanni Augusto está fora. O Thiago Galhardo está voltando. Olha, quando a gente fala do Corinthians, o Corinthians pega um menino que nem o Matheus Vital. E o Vasco pega um cara como o Giovanni Augusto. Aí você tem que olhar um pouquinho para trás, o Flavinho. Você entende? Entende, porque o presidente que foi embora fez um acordo com o empresário Carlos Leite. E não tem nada a ver com a história. Devia o dinheiro aí, olha só, eu te devo, leva o Matheus Vital e eu não te devo mais 8 milhões. Mas assim, é um absurdo. Mas é um absurdo. E aí o que o Vasco fez? O Vasco precisava se reforçar. E viu no Giovanni Augusto, a atual direção, um bom valor. Viu errado. Errou. Enfim, como antiga, deixou um legado aí. Quem está vendo o time aí que está montado. Thiago Galhardo está de volta, está à disposição do Zé Ricardo, que vai manter o time com o Rafael Galhardo ali na direita. O Thiago pode entrar no meio de campo, com o Pikachu jogando por ali, o Wagner. Na frente, o André Gios. É um clássico que o Vasco entra com um peso maior, porque não vence há 2 anos. Está eliminado da Libertadores, praticamente eliminado da Copa do Brasil, é o 7º colocado. Do outro lado, pega o Flamengo sem o Juan, líder do Campeonato Brasileiro, classificado para as 8ª na Libertadores, classificado para as 4ª na Copa do Brasil, embalado, torcedor empolgado com a fase do Flamengo e que não perde para o Vasco há 2 anos. 4 empates e 2 derrotas. A última vitória do Vasco foi em abril de 2016, que o Riasco fez gol. O Riasco está lá. Aliás, semifinal, né? A adoração do torcedor do Vasco pelo Riasco se deve aos encontros com o Flamengo. Aí que seja um talismã, entre, faça alguma coisa, porque os camisas 9 que o Vasco tem estão fazendo a diretoria ir atrás de um nome. É que também não tem. E não tem um negócio chamado dinheiro para contratar. Eu queria só saber quanto que está custando esse setor, o setor sul, que é destinado ao Vasco da Gama. O mesmo valor do norte, mas eu te passo agora. Não, mas reais. Então, é isso que tá. Porque o norte, reais. sócio torcedor dos planos raça e superiores, R$15. Sócio torcedor dos planos tradição, 30. Sócio torcedor, nação júnior e público em geral, público em geral, R$60. Se você é e sócio, R$30 você tem uma vantagem. E 30 reais. Por isso, na verdade não custa 60, custa 30. Porque a maioria tem uma meia entrada. Lógico. E assim, todo mundo no Brasil tem uma meia entrada. E os clubes, Solmani, investem cada vez mais, o torcedor precisa entender isso, o torcedor que pode investir no plano de sócio-torcedor, que o ingresso é um dos facilitadores. Esse desconto, como o Solmani falou, olha, ingresso pode
custar R$15. E aí, com esse desconto, você pagaria 60, esses 45, praticamente é o teu plano aí mensal, enfim. Mas tem outros você tem a benefícios prioridade também. para tem a comprar prioridade. acesso, essa Abre a comodidade, conta, né? digamos, o jogo é sábado, a terça-feira para essa categoria, quarta para outra, quinta para o público em geral. E se não sobrar para quinta público em geral? Torcedor que é fiel ao clube, que contribui. E sabe uma coisa que ainda me intriga? O que te intriga? Não. É verdade. Não gostaríamos que Hoje eu fosse o caso. acordei, É verdade. Hoje eu Será que ele vai chegar intrigado? Rogério, no né? Hoje eu programa? acordei de manhã e falei, será que... O que você acha que intriga? Não, peraí, cada um faz uma pergunta. Eu acho que não aguento isso. Eu sei. Eu acho que não pega eu assim. sei, Eu acho que eu uma tenho coisa opinião. te intriga. Quando você vai na praia, as diferenças todas. O zoião, né? Ele leva uma meia. Porque Deus não foi generoso comigo. O que te intriga? Porque É a dupla ketchup e mostarda. Ali onde você mora, você desce pro seu apartamento, tem uma igreja, não tem? Tem igreja. Vai ali todo Vou lá, dia, vou lá. 6 da tarde. É verdade. Ajoelha, reza um terço Sim. inteiro. O texto Quem demora. sabe... demora. Claro, mas não é fácil. Você acha que é simples? Olhar pra cima, Demanda um pedir, certo por esforço. favor. Pede livrai-me de todo mal. porque E aí, quem sabe, depois de um mês fazendo isso, você É complicado, enfim. Mas o que te intriga? Uma história... Você quer perguntar pra ele? Não, o que intriga? Não te interessa. Deixa só Eu quero saber o que te intriga. Gente, o que te intriga? É uma coisa meio Janete Claire, né? É, exatamente. Mas vocês não deixam Agatha Christie, nós estávamos falando agora há pouco da Agatha Porque assim, Christie. por mais que o Vasco tenha vendido o Paulinho, ele não poderia ter se dado ao luxo de já entregar o produto diretamente. Acho que não. Fala assim, paga, a gente entrega em 2015. Não, porque não, sabe por quê? Porque outros clubes aqui no Brasil, e aí entenda-se o grande rival, te intriga. Flamengo, o próprio Palmeiras fez isso com o Vinícius Júnior e Gabriel Jesus. Mas eles não tinham Os caras idade pra compraram, tudo bem, mas Paulinho assim, tinha. tudo bem, mas eu acho Tudo que bem, não. não, É mas por isso. Calma, a janela de transferências vai abrir, obviamente, no meio da temporada. Junho, sempre julho. abre. É óbvio, claro. E depois fecha. Segundo, a temporada lá inicia-se pela pré-temporada dos clubes no meio de junho Mas você ou tá falando final do de Paulinho, junho. que o Paulinho foi embora faz muito tempo. Ainda não foi embora. Calma, Ainda vai. calma. Então, Ah, o Vasco, ele tá falando do Vasco. do Vasco. Ou seja, o Vasco poderia estar se utilizando do Paulinho Ele tá machucado. até a última hora. Ele tá machucado, machucado, cara. Ele queria, você esqueceu Sim, que mas Caiu o enfim. cotovelo, tá com problema. Ele quase perdeu o braço. ele machucou. Não quase perdeu o braço. Ele operou e só volta em agosto. Então, a questão é essa. Poderia ser machucado. É isso que você tá intrigado? F5. Sim, mas ele tá machucado. Ele Ele não jogaria errou, do ele mesmo jeito. admitiu que errou. Ele não admitiu. Não lembrei. Não, ontem ele admitiu que errou. Ele estava lembrei. viajando na época da Libertadores, estava fora. Acontece, ele Não, se machucou sim. sério ali. Não, sim, Só volta em eu agosto. lembro. Não, porque se tivesse... Pô, já pensou se o Pereira faz Se tivesse a mesma coisa do Vinícius Júnior com o Flamengo. Essa semana eu estive lá, o Evander, que teve problemas extracampo, que ficou fora do time, machucou, agora está voltando à disposição. O problema do Evander está dentro dele. É um jogador que dentro de campo faz diferença pro Vasco. Então Flamengo são é algumas muito favorito questões. nesse jogo amanhã, nesse clássico amanhã. Ele não é um jogador, ele não é um mau jogador. Não é um jogador. O Flamengo é muito favorito nesse clássico amanhã e eu acho que vai ajudar a aumentar ainda mais a crise do Vasco. O Vasco está numa crise brava, gente. Uma crise técnica, está numa crise Mas é um clássico, política. Né? É um clássico. Esse é o tipo de jogo que... Quando você tá pior do que num clássico, quando você tá pior, aí é que você perde. perde mesmo. Aí é que você perde mesmo, entendeu? Essas máximas que o Facicano sempre falava na rádio lá que ele trabalhava. Não, quando o clássico Quando o time tá pior no clássico, aí que ele perde. Aí que perde mesmo. Claro não é que perde. ganha, O cara não tá é que- pior que o outro. Em 1989, acho que um time milionário, o Júnior foi jogar de zagueiro. Sabe qual foi o resultado? 2 gols de Bujica, 2-0. Acontece de vez em quando. Não pode o André Giz fazer uma bola? Claro que pode. Gente, a gente trabalha com Essa é exceção que confirma a a gente, regra. exato, a gente trabalha com probabilidade. Quem tá melhor tem mais chance de ganhar. O Flamengo vem de uma vitória muito convincente na Libertadores. Jogou bem. Muito bem. O Vasco vem de... Bom, o último resultado do Vasco... 3-2 pro Vitória. Perdeu em casa pro Vitória, O Flamengo 3-2. tinha vindo de um 3-2 do Chapecoense também. O penúltimo, Mas com o time que o reserva. Vasco vai jogar o Campeonato Baiano e ia ser rebaixado. Só pancada. Perder pro Bahia e pro Vitória, toma Mas 3 tem de jogo da cada um. volta. Tem jogo da volta. As coisas não estão bem no Vasco. Vai pegar o Fluminense, claro que Feira não. de Santana. Aí, de repente, talvez. Não, ficaria fora Tem da final. sofrido goleadas. O Vasco... Aliás, o Zé Ricardo, Na final,
que ele Flavinho, fez no ano Campeonato passado Carioca. conseguiu arrumar a defesa e esse ano não está conseguindo. Pois é. Claro que não tem Ano as passado peças. foi uma das Esse é um grandes- ponto, mas esse é um ponto, sabe? Importante da gente entender. E as críticas que são feitas pela torcida também ao Zé Ricardo hoje em dia. Ano passado, quando ele assumiu o time, A primeira coisa que ele fez foi resolver a defesa. a proposta do jogo Ele fechou a casinha. primeiro vou me defender. Ele arrumou uma cozinha. Ele botou a a ideia é essa. colherzinha, o copinho, Eu primeiro o vou me talherzinho. defender e se der de vez em quando eu vou lá no ataque. Agora não, esse ano o time do Vasco é um time que tem, se você pegar a média de posse de bola, uma das maiores médias de posse de bola do campeonato é do Vasco. Se não a maior hoje. Eu quero jogar, eu quero trocar passe. você acha que aquelas- Só que aí ele abre lá Você atrás. acha que Ele aquelas perdeu os vitórias 4 jogadores, do- né? Tudo bem, ele trocou o time inteiro. O time do Vasco é outro em relação ao A ano passado. defesa é totalmente outra. E do meio pra frente também mudou quase tudo. Você acha Fez que um no André começo Dias e do pronto. ano, Eugênio, no começo do ano do Vasco, aquelas vitórias na fase de pré-classificação lá Contra times fracos. Sim, mas foi Mas tomou 4, hein? depois do Jorge Altitude. Luiz. mas é Não, diferente. mas o Vasco começou de um jeito muito promissor, né? Você acha que aquilo iludiu demais até o elenco, até o Zé Ricardo? Acho que sim. Porque eram times fracos, é Imaginou se verdade. pudesse repetir o Botafogo ano passado. Parecia que Não, e o Vasco foi a final do mesmo. Campeonato Carioca, perdeu na última bola. Então, de repente, se criou ali uma percepção de que esse time tinha força para chegar adiante. E quando veio a realidade, fase de grupos da Libertadores, Campeonato Brasileiro, embora o Vasco não esteja tão mal no Campeonato Brasileiro. Não tá não. Tem 7 pontos. Exatamente. Tem um Mas jogo assim, a gente vê a dificuldade que ele tem. Podendo chegar a 10. E eu acho que o Zé Ricardo tinha que rever o conceito dele em relação à ideia de jogo do time. Volta ao ano passado, tranca aqui, deixa um lá na frente para sair de vez em quando, só sai na boa. Essa história do Vasco querer propor jogo, hoje o time não tem cacife para isso. A tendência é que melhore com a volta do Ramon. O Ramon já participou de atividade essa semana. Mas olha só, fez o um Henrique jogo não treino. está nem um pouco lateral devendo. esquerdo. A lateral esquerda, olha só, você Tem pode problema da até, defesa. olha O só, Ramon, você ano passado, pode foi um dos até melhores jogadores do Vasco. Dos problemas não é o maior. Não é, o Henrique está dando conta do recado. Não vai dar conta do recado. Não. É um problema também. mas- Mas não é o maior. Não é essa troca que vai resolver. Não, Você não tem vai que resolver, achar mas já é dois uma zagueiros. Sim, isso é o principal. O Breno voltou. E o Ricardo, por que não joga? Isso é um mistério. Aí a opção do técnico. E aí ele tá dando opção, tá dando chance. A Paulão, Eraz e o Hélio que não vão. Então, por que não o menino? Ou então o outro da base, não tem ninguém mais da base. Então, assim, o Vasco tem que fechar a casinha, como você disse, buscar ali, trancar a entrada da área. Até o De Sábado, que estava bem, caiu. Barrou o Wellington, botou o Bruno Silva, mais do mesmo, não mudou em nada. Ele é mais alto que o Wellington. Não resolveu em nada. O Vasco tem a pior defesa entre os times da Série A. xingando aí. Pode Tá bom. xingar. O bom é Fica isso, bom, hein? Muita Muita gente mandou você dar um F5. Eu falo assim, Não, porque eu já divulguei o palpite do Professor também. Essa férias, não, né? olha, você tá de férias de informação hoje. E eu achei que o Paulinho voltaria já agora. Achei Tá que de o Paulinho férias voltaria aonde? agora. O Paulinho tá machucado há 2 meses. Não, estive em férias justamente nesse período que ele se Você machucou. não sabia? Não, sabia, mas eu pensei que ele voltaria agora. Ele cara, errou o estava prazo, foi recuperado, isso. só Errou o prazo. Tá vindo mais bem informado. Tudo bem, mas tá eu só pensei pensando que ele bobagem. voltaria. antes de Não, vir não pra cá? pensei bobagem. Só não. eu Pensei que ele voltaria essas agora. coisas que te intrigam. É só É ter mais assim, cada coisa. pessoa é de uma Eu sei que anatomia ele assim, teve uma... cada um é de um jeito. A luxação foi uma Conviva pequena com fratura isso de e se cotovelo. Eu sei que é resolva, chato recuperar O Jonatas cotovelo. Lopes. Fala, Jonatas. O Fábio Azevedo está maluco? Que Vasco é esse que ele tá vendo ganhar do Flamengo com 2 gols do Rios? Não, Quem então falou não dois é, gols do Rio? foi uma alegoria. Eu lembrei de 89, quando o Flamengo tinha um time inferior ao Vasco e lá venceu com 2 gols do Bugica. Foi isso que eu falei. Aí ele completou por que isso. não ganhar com O dois que gols do impede que o Vasco não possa repetir esse ano Inúmeras fazendo vezes o 0-0. time inferior. Uma bola, eu só falei uma bola É. disso também, porque não dá pra fazer 2 gols. E outra coisa, gente, outra muito coisa. esforço. Tudo isso que foi dito aí sobre o Vasco, a gente concorda. E o Flamengo, essa vitória contra o Emelec, robustece o Flamengo. Primeiro, tira o viés de alta. Viés de alta, porque primeiro, ele acaba com aquele estigma de que não passava da fase de grupos. Segundo, tá jogando bem. Terceiro, mostrou raça. Mostrou raça, que é o que o torcedor quer. O time inteiro jogou com muita Diego é um disposição. exemplo. O Diego Jogou exatamente. mal, mas teve disposição. Mas correu o jogo Isso. inteiro. E a grande discussão que se tem hoje em dia é o seguinte, em termos de Flamengo. Diego e Everton Ribeiro podem jogar juntos? Não. Devem jogar juntos? Não. Ou em alguns jogos eles podem jogar juntos e outros não? Não. Amanhã, né? Contra O Diego não joga. Amanhã, 19 O horas. Diego não joga, mas.
Por que ele não joga? Ele não pode jogar contra o River Plate. Tomou um amarelo. Amanhã, às 19 horas, no Maracanã, ele jogaria contra o Vasco junto com o Everton Ribeiro ou não? O que vai fazer o Barbieri? Coloca ali o Jonas ao lado do Cuéllar para reforçar o meio-campo ou entra num 4-1-4-1 e mantém o time que jogou contra o Emelec? Eu fiquei intrigado Entendeu? com isso. Por quê? Porque o Paquetá, como o Eugênio bem observou, ele está fazendo bem aquele trabalho de volta, né? Para fazer um segundo volante, para recompor ali ao lado do Cuéllar. Tem saído muito bem. Facinca, tem saído muito bem. O Paquetá não é um segundo volante. Não é. O Nego joga num 4-1-4-1. Ele joga na segunda linha, ele vai e volta. Isso. Ele vai, aparece, exatamente. Mas ele aí não você fica vai parado ao lado do Cuéllar. Você vai tirar o Diego, se você pode manter o Diego num jogo onde você é o mandante, com torcida dividida, é verdade, mas com certeza a gente vai ter mais flamenguistas no time. Então essa é a discussão que tem no momento agora. Vai jogar, eles jogam juntos ou não? Isso aí nós vamos discutir muito, nós vamos discutir muito isso. Por que você debocha das coisas que eu falo? Não tô. Daqui a pouco. O torcedor do Flamengo debochando. Veja, ontem a gente tava falando esse negócio do Paquetá. Ficamos até 4 horas da manhã nesse 4-1-4-1. Vocês ficaram só vem pergunta disso, é 4-1-4-1 amanhã? Não é essa a pergunta, a pergunta é Diego. Tem duas perguntas aqui, uma vem enxurrada, então não vou nem ler o nome dos caras. Flamengo está negociando Wagner Love. Insisto que eu falei pra você ontem. Desconheço essa informação. Não você tem chegou depois do programa, você chegou com alguém lá? E nada foi adiante para dizer, não, eu tenho, não vou. Gente, muitas coisas surgem hoje, assim, nas redes sociais. Esquece bem. E aí viram verdade. Eu não tenho. Não vou dizer pra você, eu tenho, eu vi. Eu não tenho. Esquece. Você tem? Ele acabou de renovar. Ele acabou de mudar de clube. Ele mudou de clube. Tem muita gente perguntando. Eu não tenho. Rapaziada, é o seguinte. Eu não tenho. Parem de perguntar sobre o Wagner Love no Flamengo. Não tem. Não tem. Você fica com essa cara. Não, Aí eu peço desculpa. Olha só. Eu estou dizendo que não tem. Até onde eu apurei, não tem negociação. Pode ser que estejam escondendo? Pode, faz parte do mundo O contrato do Guerreiro foi cancelado ontem. Esse foi suspenso, o que irritou demais o Guerreiro pela segunda vez. O contrato do Guerreiro termina em agosto. E ele já está muito aborrecido com a Federação Peruana, que não deu assistência a ele. Inclusive, ele já cogita nem mais jogar pela seleção peruana quando tiver à disposição, né? Livre da suspensão. Não, um amistoso, Copa América, acabou porque vocês não me deram nenhum apoio e o doping foi para a seleção peruana. Isso ele ficou muito irritado. E a outra irritação do Guerreiro é a segunda suspensão no contrato. Está previsto no contrato. Mas ele entende que o Flamengo não deveria nem divulgar isso. Mas, gente, assim, o Flamengo não veio a público divulgar. A imprensa descobriu. Vai perguntar ao Flamengo. O Flamengo disse que sim. E aí ele ficou aborrecido. Não poderia ter divulgado isso. O fato é que em todo o circo que se criou em torno do Guerreiro, especialmente lá no Peru, mas há uma comoção internacional, o Flamengo, que é o clube dele, é o mais cético. Você não viu o Flamengo se manifestar em termos de instituição? Os colegas de trabalho até se manifestam, mas a instituição Flamengo, estamos juntos com o Guerreiro, não. O Flamengo se manifestou depois da suspensão? Isso que você está falando é muito importante. O clube veio ao público e falou assim, olha, não, acreditamos que ele é inocente. Eu não vi o Flamengo se posicionar. Simplesmente o Flamengo Os dois espero ele se defender. Isso é bem legal a gente dizer, porque a gente também aqui fica comovido, claro, com a situação do Guerreiro. É triste, é um monte de coisa. Mas a gente automaticamente já o absolve. Não sei se pela simpatia, pelo drama e tudo mais. Mas isso que o Eugênio falou é muito importante. O Guerreiro está sob... Não estou condenando ninguém. Uma situação. E eu vou acrescentar. O Guerreiro está sob 2 empregadores. Flamengo e Federação Peruana. Nenhum dos seus empregadores saiu em sua defesa. Isso também é para pensar. É uma coisa um dos empregadores, que no caso é a Federação Peruana, essa tem culpa no cartório e está calado por motivos óbvios. Esse mutismo, esse silêncio do Flamengo chama atenção. A Federação Peruana, a dizer que ela tem culpa no cartório, a gente já está antecipando um julgamento. Ele estava a serviço da Federação Peruana. Ele está sendo acusado de negligência. A negligência é individual. Não.
a história toda é que eles estão naquele hotel que a seleção... Esse é o que diz o Guerreiro. Exato. Ele foi servido... E ninguém da Federação Peruana contestou essa informação. Quer dizer, ao invés de um médico chegar, Mas contestar separar... essa informação seria acusar o Guerreiro, né, Sombra? Não é ou isso. Ou isso. Ou você se inocentar. Não, aí eu não Gente, então é o seguinte, gente, não vamos pisotear mais o cara, entendeu? A federação não será punida. Eu não tô acusando o Guerreiro, não. Eu tô dizendo que a causa eu imagino que quem está sendo acusado tem que se defender. Que o caso é o Guerreiro. Não, a Federação Peruana também. Porque ela é parte Por que ela não diz, não dá a versão dela? Porque ela não tem versão para dar. Mas ela não está sendo acusada, ela não claro é parte que do processo. Ela está sendo acusada. A nutricionista não é arrolada. Não é. Isso é verdade. Mas por que aconteceu isso com o Guerreiro? Porque o médico da Federação Peruana de Futebol, ao chegar no hotel, não chamou todo mundo e disse, olha, escuta, esse chá, não pode ficar aqui. Não pode ficar aqui. Porque se isso aqui acontecer no doping, os meus jogadores estão ferrados. Como não os foi médicos feito fazem. isso. Ele chegou num lugar para sentar, só para ter Tem uma informação de última hora que pode mudar o que estou falando. Ele chegou num lugar lá, numa salinha lá, tinha lá, ele pegou e tomou chá. Estava lá à disposição. É um chá, entendeu? Isso é que pesa sobre a Federação Peruana. E ela não se defende. Uma vez estava com o Rogério Ceni, quando ele jogava goleiro de São Paulo. Se o garçom trouxesse, foi a primeira vez que eu reparei nisso, o garçom trouxesse uma água Destampada, ele não toma. ele não tomava. Então, Ele é falava isso que assim, eu tô por favor, Mas isso só tapar. Só que tem uma informação aqui, você deu a informação que ele falou que não joga mais pela Federação. Ele está pensando em não jogar. Não, ele acabou de postar uma coisa dizendo que essa notícia é mentira. Acaba de ver uma notícia falsa. Onde eu li? Né, que rumores, Globo Esporte, blá blá blá. Na TV.peru. Eu jamais renunciaria. Eu quero jogar para a minha seleção. Estou até a morte com a minha seleção. Com toda humildade. A informação basta de vender notícias falsas. Tá aí, ó, o Guerreiro negando que isso é mentira. Então, fica com a palavra do Guerreiro, porque eu li esses dois sites, exatamente. Então, a palavra do Guerreiro ela é soberana e verdadeira. Agora, está tendo um movimento no Peru, uma marcha. Tem um movimento no Peru? Está tendo um movimento. E está crescendo muito, Facicani. Está tendo movimento no Peru. 228 Tem mil. que lutar pelo Guerreiro da seleção. Por justiça. 228 mil pessoas confirmaram através das redes sociais que vão participar de uma marcha domingo, horário local, 4 da tarde, que vai sair do Campo de Marte até o Estádio Nacional, uma caminhada. Campo de Marte? Na Zona Norte de São Paulo? Vai Não, lá também tem. Lá também tem. Então, assim, é uma manifestação popular que já aconteceu quando teve o julgamento dele, né? Há todo um movimento. Sim. Tem que ter clamor, tem que ter um clamor social, o povo peruano tem que se unir, o povo peruano tem que brigar, o Guerreiro tem que ir em todos os programas que ele pode, de televisão, nas mídias sociais, porque o que está sendo feito com o Guerreiro é injusto. É um absurdo. É injusto. Ele está sendo lá, o problema dele é negligência. Errou. Se tá lá o chá lá, não tinha que ter tomado também. Tomou, deram 6 meses, tá ótimo. Cumpriu. Gente, um jogador profissional, num ano de pré-Copa do Mundo, jogando no Flamengo, toma 6 meses de suspensão. Não, mas não deram 6 meses, deram um ano. Sim, mas ele cumpriu 6 meses, depois ele poderia voltar. Ele voltou e jogou sábado do Chapecoense. Né? Então, ele ficou 6 meses de suspensão, tá bom demais. Mas aí o ADA recorreu. Sim, a gente sabe. Caramba, eu tô falando isso. Tá fazendo umas Não é isso não. O que eu tô dizendo é o seguinte, independia dele, vamos cumprir, beleza, e não recorreu. Não é isso que eu tô falando. A gente tá achando que 6 meses Já é Por negligência. Já era mais do que ele merecia. Ele não tomou. Só isso é acusação. Ele não usou o doping para ter um benefício. Isso é uma leitura que a gente está fazendo, a gente não tem acesso aos autos. A gente não sabe. É isso que eu estou dizendo. O que acusam ele é só isso? Porque. Então eles têm que vir a Olha público só, e o mostrar. Jobson não pode pegar 2 anos por uso de cocaína, né, por doping mesmo social, por melhorar, e não importa, os mesmos 2 anos que ele poderia levar. Por negligência. Pera um pouquinho. Uma coisa é você consumir a cocaína. Outra coisa é você tomar um chá
que tenha traços de cocaína. E aí eles completamente diferente. Mas a mesma pena... Então, se o Jobson pega uma pena de 2 anos, porque ele consumiu cocaína, pelo menos essa informação que nós temos... O Jobson se recusou a fazer o exame. Exatamente. Como é que o Guerreiro, que torna pode ter a mesma punição do cara? É isso que eu tô falando. Aí como é que pode não isso? pode. É isso que nós estamos falando. Então, não pode ter a mesma punição, porém, a gente não tem acesso aos autos para entender quais são as acusações e provas apresentadas. Não, mas a gente está analisando com base no que foi divulgado. Quem divulgou teve acesso. Quem divulgou? Os advogados. Não. Foi divulgado. Foi divulgado, Fábio. Sormani? Foi divulgado. O problema dele foi essa questão do chá. E mais nada. Sormani? E mais nada. Esse novo julgamento, os advogados ainda não tiveram acesso aos autos. Não. Por isso, o doutor Marcos Mota, com quem eu mantenho contato diariamente, disse para mim, Fábio, não vamos nos manifestar porque não tivemos ainda acesso aos autos. Quem é o Marcos Mota? Um dos advogados do Guerreiro, do Paulo Guerreiro. Bichara e Mota, o escritório contratado. Quem paga o advogado? É o Flamengo, é o Guerreiro ou a Federação Peruana? Guerreiro. O Flamengo não tem nada a ver com a história. Não, a Federação Peruana deveria pagar pelo menos o advogado. Deveria. É o mínimo, é pagar o advogado. Arcar com os custos, claro. Ele deveria. A questão toda é que... Agora, o contrato do Guerreiro termina em agosto. É uma lei extremamente pesada. É uma discussão, claro. É algo assim, muito fora de cogitação ao mérito do próprio Guerreiro, porque se está, entre aspas, provado, né, pelos advogados do Guerreiro, os advogados que uniram essas provas, eles, de que ele não fez qualquer tipo de consumo ilegal... muito pelo contrário, foi uma negligência. Exatamente. Como é que prova? É com depoimento. É isso. Exatamente. Você está dizendo que os advogados reuniram provas. Se eles reuniram realmente provas, ele teria sido absolvido. Inequívocas, né? Você não tem o que questionar. Não, porque eles... Não. Isso não é 2 mais 2, 4. Então, não é assim. Não é assim. Se há provas... Não é assim. Olha só. Sim, eu concordo. Eu não estou aqui duvidando da honestidade de ninguém. Foi feito o exame e lá no exame foi identificado que havia cocaína. Aí o cara chega assim, mas isso aí foi porque eu tomei um chá. Prova. Que ele tomou chá? Porque não adianta isso que é quase impossível ele provar. É quase impossível. Porque esse chá não existe mais. E aí, assim, eu posso dizer, cara, foi um chá que eu tomei lá. Aí traz o Aí o cara, você vê, cadê? Quem garante que foi o chá? Eu tô dizendo. Ok, você tá dizendo, mas eu tenho que ver que aqui no exame você tá dopado. Porque o exame porque o traço da... É muito relativo isso. O que eu posso falar pode até não ter... O advogado vai sempre acreditar no cara que ele tá defendendo. O que eu posso falar... Mesmo que ele não acredite, ele defende. O que eu posso falar pode até não ter embasamento jurídico algum. Até acredito que não tenha. Deixa eu falar agora pra você. Quando um cara tem culpa no cartório, o cara não se expõe... Não, por aí. Peraí. Traz pra política, isso você vai ver exatamente o que a gente vê no dia a dia. Peraí, deixa eu terminar. O Diogo Vitor dos Santos rodou... Ficou quieto? Não, ele admitiu que cheirou cocaína. Ficou quieto a falar, não Acho foi que lá. consumiu, não sei. Olha, que nem teve um jogador uma vez que falou que cheirou a maconha na festa lá, lembra? Peraí, o Diogo lá, o Jobson foi lá, não chegou e falou, não tenho nada não. Então pera, é diferente. Gente, o Guerreiro, ele tá se expondo de uma forma que juro, você acha que o cara consumiu alguma coisa? Eu acredito nele, mas entre nós acreditarmos, o que é apresentado... Eu acabei de falar que eu acho que não tem embasamento jurídico. Não, entendi. Agora, ele não iria se expor dessa forma quando você tem culpa no cartório, porque depois você sabe que o cara vem publicamente, você fica você é humilhado publicamente. O Dodô você lembra do Dodô? Que aí o laboratório provou que o laboratório errou. Era o Alexandro? Exatamente, que era um remédio manipulado. Ele conseguiu comprovar. Como vai comprovar que o chá estava contaminado com traço de uma outra substância? Mas você comprova pelo chá. O Zete com o chá. O Zete foi o chá e teve... Vocês estão entendendo que o pão. O Brasil teve também o pão com mortadela. Não, com folha de papoula. Não. O gergelim. Não, era... Aqueles 2 hambúrgueres são fáceis. De folha de queijo de molho papoula, e isso aí era um negócio do punch também. Páprica.
Quando encontra traço da substância dopante no exame, você não sabe exatamente a origem, se ela veio de um chá, se ela veio de um... Não, concordo com você. Eu digo que o que dá pra fazer assim... Aí é o seguinte, aí o acusado, ele alega que foi um chá. Ok, você tem de ouvir, você tá se defendendo, você tem de ouvir isso. Aí você pega isso e fala assim, bom, então vamos ver, quem é esse cara? Esse cara joga não sei quantos anos, já fez 850 exames antidoping, que eu acho que talvez nunca aconteceu nada e tal. Então, é mais possível que esse cara esteja falando a verdade, que seja um chá, do que se fosse o Jobson, por exemplo. Né? E aí a dosimetria da pena, eu acho que ela tem de ser mais... Como o traço, maleável, como o traço da substância ela pode ser resultante do chá, pode ser verdade, né? Acho que você dá o benefício da dúvida pro cara, pune, porque olha, a negligência é punida nesse esporte, né? A gente precisa fazer assim, é assim. Você fica 90 dias fora, você fica 6 meses e tudo mais. Não é um absurdo, eu acho. Já resolveu. Tá bom também. Não querem matar o cara, cadê ele? Há penas muito mais pesadas no doping, inclusive banimento total do esporte. Também. Isso aí, se você é reincidente. Há penas mais pesadas. Ninguém é banido numa primeira condenação. Mas há mais... Só o banimento é um ponto final. Mas há, inicialmente, penas mais pesadas. Não, de 2 anos não tem, Eugênio. 2 anos no que é o máximo futebol que ou você em outros esportes? No qualquer esporte. A gente fica se doendo. Você começa com 2 anos, a gente se dói muito. Todo mundo se dói muito porque um jogador é um ídolo do Flamengo. Tem toda a história do Peru. Eu estou fazendo aqui um exercício de tentar sair da comoção. Sim. Tentar sair da emoção e olhar com o olho. Se você olha do julgador do outro lado, que tem que se colocar neutro na história. Mas é aquela questão. Ele não pode se deixar emocionar, ficar com pena. Sim. Senão, amanhã, você não consegue provar. Você, Facicani, é um cara que preza muito pela sua higiene, né? Muito bem. Então você terminou de almoçar aqui, ou de jantar, você foi lá, escovou os dentes, botou aquele enxaguante bucal que tem álcool, por acaso. Aí saiu daqui, ontem eu saí aqui, tinha, lei seca aqui na porta. Exatamente. Parou, o cara botou, tem álcool comigo? Ah, mas porque foi um enxaguante... Perdeu aqui a carteira, não sei o quê, segue a vida. Não tem história. Olha, vamos seguir a vida, A gente se preocupa muito com você. Todos nós do programa nos preocupamos muito com você. Não use isso aí. Papai sem álcool. Papai Facinca e mamãe Facinca, nós todos aqui estamos sempre de olho, cuidando, zelando pelo menino. Dessa figura sensível e carente. Álvaro Loureiro com informações do Vasco. Calma, Facinca, papai tá aqui. Vamos lá, vamos ver. Meu pai tá lá. Amigos dos canais Fox Sports, o Vasco não vive um bom momento na temporada. Vem de 2 derrotas consecutivas. Uma pela Copa do Brasil contra o Bahia, outra pelo Campeonato Brasileiro em casa diante do Vitória. Agora tem pela frente o clássico contra o Flamengo, o que é positivo na visão de Iago Pikachu, o escolhido para falar com a imprensa nessa sexta-feira. Pelo fato da nossa equipe não estar passando por um bom momento em termos de resultados, então nada melhor do que jogar um clássico, a importância que com certeza o Maracanã lotado, e uma vitória pode nos dar mais confiança, para que a gente possa pensar no jogo de terça-feira, que também é importante, mas respondendo a pergunta, acho que o clássico sim está vindo em boa hora e a gente tem tudo para fazer um bom trabalho, já que a gente está tendo a semana cheia de trabalho e o nosso adversário teoricamente mais cansado depois do jogo que eles tiveram no meio de semana. Então a gente vai entrar muito concentrado em busca dessa vitória para que a gente possa estar lá em cima na tabela. Pikachu não acredita que o bom momento do rival possa trazer algum tipo de vantagem ao Flamengo nesse confronto. Olha, pra gente não faz diferença nenhuma. São 11 contra 11 dentro de campo. Essa euforia fica pro torcedor. Claro que eles estão passando um momento melhor que o nosso, com certeza. Mas isso não entra em campo. Para esse jogo, o Zé Ricardo deve contar com a volta de Thiago Galhardo. O meia já voltou a treinar depois de perder os últimos jogos por conta de uma lesão muscular. Eu acho que desde o começo da temporada, poucas vezes a gente teve uma semana cheia de trabalho. Então o Zé testou todas as opções que tem fazendo, tanto no decorrer de alguns jogos, que vem entrando jogadores. O Thiago também está voltando de lesão, é uma das opções. Então eu vou deixar o Zé definir a equipe ainda, e falar para vocês qual a equipe que vai
jogadores. Flamengo e Vasco se enfrentam nesse sábado, às 7 da noite, no Maracanã. Álvaro Loureiro, de São Januário, para os canais Fox Sports. Eu vou dizer um negócio pra você, tem jogador que tem apelido e às vezes o cara fica estereotipado como um cara folclórico, engraçadinho, divertido. Há muitos anos, quando o Obina tava no Palmeiras, eu falei, pô, Obina, aquele negócio lá da música da torcida do Flamengo, ô, Obina Melocletor, te ferrou. Ferra. Esse Pikachu é muito bom jogador. Muito bom. Mas fica Pikachu, a galera fica tirando sarro. Ele é primo do Embu. É aquele que é. Ele é muito bom jogador. Bom jogador. Não pode falar nada. É melhor. E vou dizer agora, você achei engraçadinho, piadinha de duplo sentido. Fábio Azevedo. Jéssica Nascimento pergunta pra você, o São Paulo quer Iago Pikachu? Olha, o Benja, não tem essa informação dele não, até porque o Vasco conta com o Pikachu, ele renovou o contrato recentemente, é titular do Vasco. O que eu soube lá atrás era uma outra negociação que nem envolvia jogador do Vasco, não. Era a troca... Não tem ele aqui de cabeça não, o Sormani. É a troca do Trauco pelo Reinaldo. É essa a troca que eu soube em relação ao Flamengo. Você não acha o Pikachu muito bom jogador? Muito bom jogador, atuando onde ele está atuando, um pouco mais à frente. Colocá-lo na posição de lateral, mas é a posição de origem. Mas ele rende do meio para frente. Todas as vezes que no Vasco ele atuou como lateral, que tinha que ir e voltar, perdia essa força ofensiva. Quando ele joga nessa linha que o próprio Zé Ricardo coloca um pouco mais adiantado à frente dos dois volantes, sendo o cara pela direita, ele é muito bom, ele tem entrada na área, ele tem boa finalização, bom passe, ele é um cara para jogar como um meia, não como um lateral. O próprio Zinho e o Jorginho, quando estavam no Vasco, fizeram isso, e ele apareceu demais. Como lateral, perde essa parte ofensiva, e o Vasco ganha com ele e o Wagner, e o Thiago Galhardo agora voltando essa trinca por trás do camisa 9, que hoje é o André Rios. Olha, Arthur Oliveira. Benjamin, ele fez diferente, o Flaviano fez Benja. Tem uns que chamam de Beija, você já reparou? Beija, tipo Dona Beija, lembra? Não tinha da novela? Nossa. Não era Dona Beija? Tinha. Feiticeira de Araxá. Era na Rede TV. Era A Bruna Lombardi. Não era Manchete. A Maite Proença. Não, Bruna. Maite Proença. Maite Proença. Pô, lá naquele cavalo branco. TV Manchete, Dona Beija. Tá de brincadeira, velho. Tá bem longe, hein? Porra senhora, hein? Nossa